Olá pessoal, eu sou o Marco Túlio, sou catequista da comunidade de Santana, da turma de Primeira Eucaristia, e hoje eu vou falar das dores de Nossa Senhora. Por que as dores de Nossa Senhora? O mês de maio, para quem não sabe, é um mês mariano, e às sextas-feiras, às sextas e quartas, mas mais especialmente nas sextas, a igreja dedica e convida os fiéis à penitência. Por quê? Porque para nós lembrarmos das dores de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um dia propício para isso, para fazer penitência, para meditar a paixão. E por isso a igreja também pede que nós observemos a abstinência de carne. Então todo fiel católico é obrigado a fazer a abstinência de carne na sexta-feira, justamente por isso, para guardar esse caráter penitencial dessa data, desse dia da semana, né? Então é mais do que propício falar das dores de Nossa Senhora no mês mariano. A primeira dor de Nossa Senhora é a dor da profecia de São Simeão. Nossa Senhora, para cumprir os preceitos ali mosaicos, né, da lei mosaica, ela deveria se purificar no templo, quando ela, depois de passado alguns meses do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, como ele era o filho primogênito. O filho primogênito tinha que ser consagrado no templo ao Senhor. Era oferecido em sacrifício alguns animais, que poderia ser as pessoas que não tinham condições de oferecer um cordeiro, levavam um par de pombas ou rolas, né? E assim Nossa Senhora fez, junto com São José, subiu a Jerusalém e para ser purificada e também para oferecer o Nosso Senhor, para consagrar o Nosso Senhor no templo. Chegando lá, ela encontra São Simeão e Ana profetiza, né? E São Simeão faz então uma profecia. E a meditação dessa dor gira em torno das palavras de São Simeão, que uma espada de dor traspassaria o coração de Nossa Senhora. Então, a primeira coisa que nós devemos meditar aqui é a obediência. Nossa Senhora, a purificação, ela pressupõe pecado, né? A pessoa que tem pecado, ela vai se purificar, vai se lavar para ser apresentada no templo. Então, Nossa Senhora não tinha pecado, ela nasceu imaculada. Desde sua concepção, ela foi imaculada. Então, por que ela foi? Por que ela cumpriu esse preceito, né? Por obediência, por exemplo. Nem Nosso Senhor deveria, por ser filho, né? Por ser Deus Filho, ele não precisa ser consagrado a Deus, já que ele mesmo era Deus. Mas Nossa Senhora assim o fez, levou e ofereceu Nosso Senhor para ser consagrado no templo e também se purificou. Então aí, a primeira coisa é a obediência, a segunda é a humildade. Nossa Senhora se humilhou ali para nos dar esse exemplo de humildade. Nossa Senhora é o maior, como eu disse, é o maior espelho nosso. Depois de Nosso Senhor foi a que sofreu mais na paixão redentora de Nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente porque ela é imaculada, ela não merecia a dor, e mesmo assim ela sofreu e sofreu em silêncio todo o tempo. Agora, quando São Simeão diz que uma espada de dor traspassaria o coração de Nossa Senhora, aí já começam as dores, né, de Maria. Desde então o sofrimento só foi aumentando e conforme o tempo passava, mais próximo do sacrifício na cruz estava. Então, consequentemente, a dor de Nossa Senhora ia aumentando também. Mas a todo tempo ela sofreu calada. E assim também a gente tem que ser conosco, né? Por isso que a igreja nos adverte tanto contra a autocomiseração, de ter compaixão de si mesmo. A gente nunca deve ter pena de nós mesmos, porque o sofrimento todo que a gente tem, a gente entrega para Deus, e calado. Porque ficar lamentando, ficar querendo que os outros tenham pena de nós é um pecado grave. Justamente por isso, porque ninguém sofreu mais que Nosso Senhor Jesus Cristo, que Nossa Senhora, e mesmo assim nenhum dos dois reclamaram. Então ele disse que Nosso Senhor mesmo disse que quem quisesse segui-lo, que carregasse a cruz e o seguisse. E assim nós devemos fazer. A segunda dor então é a dor do exílio, da fuga, né, para o Egito, o exílio no Egito. Então, quando eles se encontram com São Simeão no templo, São Simeão diz também que Nosso Senhor seria motivo de contradição e perseguição. E a partir de então, quando a Sagrada Família retorna então para casa, aí já começa a se cumprir a profecia, né? A partir de então, o rei Herodes, temendo perder o posto de rei, porque ele havia sido tomado conhecimento do nascimento do Rei dos Reis, né? O verdadeiro rei, Nosso Senhor Jesus Cristo, que havia há pouco nascido.
ele manda então matar todos os recém-nascidos ali da região. E a pedido de um anjo, São José, para escapar dessa perseguição, se retira para o Egito, uma terra estrangeira. E aqui, o pouco que se sabe dessa vida da Sagrada Família no Egito, que é a vida oculta, né, de Jesus, a gente consegue extrair aí desse episódio muita coisa, apesar de conhecermos pouco, a gente consegue extrair bastante coisa. A primeira é a obediência novamente, São José, e a confiança, mas acima de tudo, não só a obediência, mas a confiança na providência. Eles saíram para uma terra estrangeira, sem alimento, sem ter onde dormir, em um lugar perigoso. Então a gente pode se perguntar onde eles comiam, do que eles comiam, onde eles dormiam. Ali era a época do inverno, né? Então numa região desértica, região árida assim, que nevava, com muito frio, chuva, lama, sem comida, num caminho pouco frequentado, numa estrada pouco frequentada, desconhecida, e indo para uma terra estrangeira. E a Sagrada Família vai, se retira a pedido de Deus, confiando totalmente na sua providência. E assim a gente tem que fazer também. Quando Deus espera de nós algo, quando Ele nos manda, ordena fazer algo, a gente tem que seguir sabendo, confiando na providência de que tudo que nós precisarmos Ele nos dará. Porque apesar de Ele ter dito que o caminho seria sofrido, nós deveríamos carregar uma cruz, Ele também nos prometeu que a gente nunca carrega uma cruz que a gente não consiga suportar, né? Então a Sagrada Família vai e se retira para o Egito. E lá, Nossa Senhora com aproximadamente 15 anos, os especialistas aí deduzem, né? Eles passam boa parte da vida, né, da infância de Cristo. E isso também a gente pode, de forma análoga, fazer uma assimilação com o pecado, né? E também com essa terra, que, né, aqui no mundo nós somos apenas passageiros. Então, isso aqui, a gente não tem uma cidade fixa, né, uma cidade permanente. Nosso destino é o céu. Pelo menos Deus espera que seja o céu. E então a gente não precisa se apegar a este mundo, assim como a Sagrada Família não se apegou à sua casa. Abdicou do conforto ali para procurar o bem, né, o bem maior, que era a preservação do menino Deus. Outra coisa é que eles fugiam do mal, né? Assim como a gente deve fugir do pecado, a Sagrada Família fugiu do mal que estava sendo praticado de forma horrível, né, pelo rei Herodes. Eles fugiram, evitaram a ocasião de pecar, porque eles poderiam dizer: não, mas Jesus Cristo é o Deus, então por que eu tenho que fugir? Deus vai dar um jeito, né? Mas não, eles cumpriram a vontade, a pedido do anjo, a vontade de Deus. A terceira dor, então, é a dor da perda e encontro do menino Jesus lá no templo, em Jerusalém. Então, em ocasião da festa da Páscoa judaica, né, a Sagrada Família vai para Jerusalém, e quando termina as cerimônias lá, eles retornam para a região de Nazaré. E quando eles retornam, Nossa Senhora se dá conta de que o menino Jesus não estava com ela. Então, depois de 3 dias procurando, eles retornam a Jerusalém. Depois de 3 dias, eles encontram Nosso Senhor num templo pregando junto aos doutores a lei, né? E a primeira coisa que a gente tem que meditar aqui é a dor de Nossa Senhora já, com Jesus ainda pequeno, perdido. Imagina a dor de uma mãe perder um filho pequeno, um filho primogênito, um filho único, perdido, sozinho. E então agora imagina quando Nossa Senhora perdeu Jesus, que não só era filho único, mas era um filho perfeito, era Deus Filho, né? É Deus Filho. Então imagina o que Nossa Senhora já sofreu ali quando ela perdeu, quando ela percebeu que Nossa Senhora não estava com ela, e passou 3 dias sem o menino Jesus. E disso a gente pode meditar também a resposta que Nossa Senhora dá para Nossa Senhora quando ela diz que ela procurava por toda Jerusalém, ela e São José, e por que ele fez isso com ambos, né, com os seus pais. Ele diz então: por que me procuráveis, acaso não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? E por que ele diz isso? Parece uma resposta até dura, né?
E de fato foi mesmo, mas ali ele não queria ser rigoroso com Nossa Senhora, ele apenas estava preparando Nossa Senhora para as dores que ela haveria de enfrentar. Porque 3 dias foram os dias que Nosso Senhor fica desaparecido. E 3 dias são também que Nosso Senhor passa morto depois de ser crucificado. Então Nossa Senhora entende aquilo e aceita. E ali ela já começa a perceber que aquilo ali na verdade não seria a maior perda que ela passaria ainda. A verdadeira perda de Nosso Senhor se daria quando ele morresse na cruz. Mas um outro ponto também que alguns padres comentam, que a gente tem que tirar dessa passagem, é a ideia de que Nossa Senhora, sendo o nosso espelho, sendo o nosso modelo, ela nos daria exemplo de tudo aquilo que a gente tem que viver, né, para alcançar Deus. Mas ela, incapaz de pecar, de perder a Deus pelo pecado, como nós perdemos, quando a gente comete o pecado grave, a gente perde Deus, o estado de amizade com Deus, porque a gente perde o estado de graça. Nossa Senhora é incapaz disso, porque ela era imaculada, ela não tinha maldade no coração. Então Deus fez que para que ela pudesse nos dar o exemplo, ela o perdesse fisicamente. Então ela o perde fisicamente e sofre as dores, né, a consequência daquela perda. Assim como nós também perdemos. Quando perdemos a Deus, sofremos a consequência disso. Então, Nossa Senhora, lembrando aqui, ela, durante todo esse trajeto, né, de dor, essas 3 dores que foram comentadas aqui, no caso dela foram muito maior do que seria para qualquer outra pessoa, porque ela não tinha pecado, ela não tinha que sofrer aquelas dores, mas ela sofreu, e sofreu em silêncio durante todo o tempo. Por isso nós devemos, como exemplo também, nos espelhar em Nossa Senhora e também aceitar as dores desse mundo, como que é inevitável, serão inevitáveis, né, para todo mundo é chamado a sofrimento, e entregar esse sofrimento para Deus. É isso então, salve Maria. Como eu no Cristo, para que eu possa